a questão é o que fazer. Nós temos aqui, sim, para nós temos aqui 4 passos. Primeiro, a primeira resposta é, efetivamente, acionar as defesas. A primeira reação, as empresas têm que mobilizar as suas defesas para se tentar proteger desta ameaça que garantidamente vai haver, pelo menos a curto prazo. Depois as empresas têm que olhar à sua volta, ver o que é que aconteceu, como é que as pessoas vão consumir os novos produtos, como é que elas podem mudar, etc., para poder estar em condições de vir a responder de forma estratégica. Depois o ponto 3, obviamente, é criar novos produtos e adaptar os produtos e serviços que as pessoas têm de forma a responder à nova situação. E depois, muito importante na nossa análise, que é comunicar de uma forma diferente. Porque o mundo mudou dramaticamente, ou seja, uma catástrofe, a partir do momento em que se dá a catástrofe, o mundo já não tem volta. A forma como nós comunicávamos no passado, efetivamente, mudou para sempre. E então, o que é para nós a questão do acionar as defesas? Eu acho que há quatro vetores de intervenção muito importantes. E vocês reparem, a curto prazo, mesmo no cenário rápido, o que é essencial é segurar as equipas, o foco nas pessoas e na saúde. Portanto, reduzir o seu risco de transmissão, apoio aos que podem estar infectados, o teletrabalho, tudo isso são medidas que de alguma forma ajudam as equipas a superar este momento. Tentar reduzir o stress e estimular a moral, assegurar o cumprimento das exigências regulatórias e, no fundo, manter a moral suspensa nesta primeira fase de contenção do vírus, que vai ser dura para toda a gente, mas que nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Portanto, para já temos que calcular as pessoas e as equipas para estarmos em condições de, se houver uma recuperação rápida, podemos responder de uma forma eficaz. Em termos do negócio, que é preserva o top line e construa confiança com os seus clientes, reforça a capacidade de fornecimento, adapta os recursos de forma a adaptarem-se às necessidades do negócio, monitoriza e responde ao mercado e às dinâmicas competitivas, que é importante olhar o que é que o mercado está a fazer e preparar-se para os cenários de recuperação. Depois, em termos financeiros, que é administrar o dinheiro e a liquidez, eu acho que é muito importante cobrar, arranjar as reservas, arranjar maneira de usar todos os meios agora que o governo vai pôr à disposição das empresas para, de alguma forma, criar um pulmão suficiente para, mesmo no cenário mais otimista, a pessoa ter a capacidade de responder em termos de mercado e em termos comerciais. Assegurar a disciplina de custos e rever o plano de desenvolvimento, o plano financeiro e cenários baseados em stress test. É muito importante a modelação, fazer vários cenários e ver como é que a empresa em cada um dos cenários responde, para elas ganharem também sensibilidade aos seus pontos de vulnerabilidade. E depois, uma coisa muito importante nestas alturas é a claridade de execução, a liderança, a forma como nós claramente vamos comunicar com as nossas equipas e para o mercado vai ser importante, que é coordenar e escalar a resposta e o plano de forma adaptável, envolver a organização, capacitar a equipa, não esconder da equipa, dizer a verdade à equipa, dizer claramente às pessoas quais é que são os riscos económicos que se está a correr, mantê-la informada, tratar a equipa como adulta e se calhar dar as mãos. Pode ser um momento também importante de reconstruir uma liderança eficaz e liderar com propósito e integridade. Uma coisa que também é muito interessante em termos de acionar as defesas é ver as várias linhas que neste momento estão a ser disponibilizadas. Claro que as linhas em Portugal têm um problema grande, ou seja, dado o nível de endividamento que nós temos, na realidade, as estratégias mais eficazes deveriam ser de dar dinheiro às pessoas para elas se aguentarem. Ou seja, retirar a carga das empresas. Na realidade, a maior parte das respostas, a única coisa que fez foi fornecer empréstimos ou adiar o momento do cumprimento dos prazos. E, portanto,
de alguma forma, não alivia totalmente a empresa. O que está é só a fazer o movimento. Mas isto também resulta do nosso endividamento. Neste momento, o Estado português não tem a capacidade de se endividar ainda mais, não é? Depois, portanto, as grandes linhas em termos da segurança social, diferimento, os layoffs, que é uma coisa que é importante, e essa efetivamente é a única coisa, é a única medida que está a introduzir realmente algum dinheiro adicional na economia, mas todas as outras coisas têm a ver com empréstimos. No entanto, provavelmente há muitas empresas que não se querem endividar, porque no final do processo, se a coisa correr mal, se for um processo de longo prazo, eles depois têm um problema de pagar de volta, não é? Mas, por outro lado, se não tiverem neste momento um determinado dinheiro posto de parte, também não conseguem responder. Portanto, há aqui assim um equilíbrio grande, mas preferencialmente o Estado ainda devia rever mais as linhas, na nossa visão, de forma a distribuir o dinheiro diretamente às famílias e aos consumidores e aos trabalhadores, de forma a que não obrigassem as empresas a endividarem-se para poderem fazer essa função social. Depois, a segunda coisa que nós temos aqui é olhar à sua volta. E então, para nós, a nossa metodologia é, no fundo, há nós temos aqui sim 4 passos importantes. Primeiro, analisar as tendências de mercado. A pandemia não vai afetar todos os mercados de uma forma igual, não vai afetar de uma forma simétrica e, portanto, há setores que são beneficiados até com este processo e há outros que são altamente penalizados. Portanto, é muito importante perceber quais é que são as tendências do mercado. Também é preciso mobilizar a equipa para investigar o que é que está a acontecer nos mercados em que atua, ou seja, a pessoa estar atento, ver o que é que a concorrência está a fazer, como é que as pessoas estão elas próprias a organizarem-se para consumirem os produtos de forma diferente. Por exemplo, aquilo que os restaurantes estão a fazer com o takeaway, etc., são tudo tendências que depois vão ficar, ou seja, uma vez as coisas reconstituídas, vai haver mesmo mudança e tendências de mercado que vão dar origem a mudanças muito grandes a nível do consumo. E depois também investigar a possibilidade de olhar para outros mercados estrategicamente interessantes. Uma coisa também que é importante, que são as tecnologias emergentes. Há uma série de tecnologias que vieram para ficar e que vão se estabelecer de uma forma permanente. Eu acho que ferramentas como o Hype Cycle da Gartner é importante para se ver efetivamente quais é que são as tecnologias que estariam no horizonte do desenvolvimento que vão ser aceleradas com este processo. Falar com os parceiros tecnológicos, que é importante, para ver o que é que vai acontecer, que novas ferramentas é que estão disponíveis para se poder mudar o tipo de serviço e de produtos que nós fazemos. Reflita sobre as áreas do seu negócio que possam ser alvo de transformação digital, é muito importante. Se alguma coisa ficou claro neste processo, é que a transformação digital pode mesmo revolucionar os processos e muitas empresas que nunca tinham olhado para o teletrabalho, que nunca tinham olhado para os webinars, nunca tinham olhado para a formação à distância, são obrigadas neste período a utilizá-las e vão passar a utilizá-las de uma forma permanente para sempre e, portanto, há aqui um aceleramento brutal da transformação digital. Outra coisa também é olhar para aquilo que já faz e ver como é que poderia haver uma tendência no canal online. Depois, outra coisa, que é a alteração dos modos de consumo. Quais é que são as novas dores dos seus potenciais clientes? Vai ser a tesouraria? Vai ser o problema de não terem reservas? Vai ser falta de mão de obra? Vai ser o problema das matérias-primas? Identifique quais é que são as novas dores dos seus potenciais clientes, porque os seus produtos novos, as novas formas de fazer as coisas, os novos serviços, têm que ser orientadas para as novas dores e não para aquelas que eles tinham em 2019. Portanto, a pessoa tem que rapidamente adaptar os seus serviços e produtos. Perceba o que mudou na perspectiva dos clientes também, ou seja, a própria percepção de valor,
do que é que eles valorizam, das tendências, etc., poderá mudar radicalmente, e é tudo quando são produtos de consumo e que têm a ver com as referências identitárias da pessoa perante a marca, podem aqui também mudar. Falar com especialistas e reflita com a sua equipa o que pode ser feito internamente em função dos padrões identificados. Depois, outra coisa muito importante é olhar para o que é que a concorrência está a fazer, porque a nossa concorrência vai disparar com soluções provavelmente a fazer aquilo que se estava a fazer, mas em formas e em canais diferentes. E é importante acompanhar e ver se algum desses canais se torna um standard. Porque se tornar um standard, nós também temos que modificar as nossas equipas e os nossos produtos de forma a também responder nesses standards. Análise com a comunicação da concorrência, explorar possíveis parcerias e uma coisa muito importante que é desenvolver com a concorrência estratégias de coopetição, ou seja, perceber que nós somos concorrentes, mas também podemos cooperar. E numa altura de crise justifica-se mais do que nunca. Tendências que se estão a afirmar de uma forma clara. Primeiro é o shop streaming, ou seja, o comércio eletrónico funde-se com as transmissões ao vivo e os processos todos de venda provavelmente vão ter que ser suportados à distância e estão a ser desmaterializados. As compras online vão ser mais interativas e experimentais, ou seja, tem que haver uma fusão entre as conversas online e as pessoas depois encomendarem online. Isso é cada vez mais uma tendência que se vai estabilizar, que se está a afirmar e que vai estabilizar para sempre. Depois as companhias virtuais, que é ter chatbots, assistentes digitais, etc., que vão de alguma forma facilitar o processo de compra desmaterializado. Há uma coisa muito interessante que é o boom de plataformas de formação. Todo o processo da formação é um processo muito importante. As pessoas estão, hoje em dia, já que estão em casa, muitas delas estão a aproveitar para reformularem se reformularem a si próprias a sua carreira e fazerem aqui um investimento muito grande nelas próprias. E isso está a ser tudo através de plataformas de formação à distância. E o e-commerce, que é convergir também com a inteligência artificial e com a robótica, de forma a automatizar, encontrar padrões de consumo, etc., que sejam, de alguma forma, automatizáveis. Depois, algumas tendências também é que as cadeias de abastecimento internas são mais fortes. Portanto, esta pandemia vai pôr de alguma forma, a fragilidade das cadeias distribuídas por vários países e por vários continentes e, portanto, provavelmente o ponto de equilíbrio entre as cadeias serem internalizadas e verticais e serem todas distribuídas, o ponto de equilíbrio vai ter que ser repensado. As soluções de open source também vão ser importantes e as pessoas constroem as suas soluções baseadas em coisas que são partilhadas e distribuídas para serem novos standards. E outra coisa muito importante, que eu acho que também é uma grande herança desta crise, é a valorização do bem-estar mental e do bem-estar das pessoas acima dos próprios valores económicos. Porque isto, de alguma forma, a sociedade acabou por impor aos governos uma lista de prioridades muito diferente da agenda dos anos 80, thatcheriana, o predomínio da economia. Claramente há aqui um reposicionamento e um abalar enfim, desse sistema de valores. Depois, o terceiro passo. Basicamente, nós temos aqui 5 passos para, de alguma forma, ajudar as empresas a reestruturarem-se. A primeira é selecionar as ideias. Ou seja, baseando-se nas tendências, baseando-se naquilo que nós vemos no mercado, nas novas dores, etc., a equipa tem que fazer uma reflexão muito grande, seja só interna ou também com os seus clientes, no sentido de selecionar ideias que sejam importantes para elas se reestruturarem. Agora, é importante também avaliar a viabilidade de cada uma delas, fazer um gráfico muito interessante em que se tem o impacto e a dificuldade de implementar esta ideia para se ver,
para dar alguma ordem em termos de prioridade, que o que interessa, interessa mais as ideias que têm um impacto mais pequeno, que têm um impacto maior, mas com um esforço mais pequeno, a curto prazo, e estabeleça um orçamento para as ideias selecionadas. Porque se você não der um orçamento, quer em horas, quer em dinheiro, o que vai acontecer é que as coisas não vão acontecer e fica só na base da boa vontade. Depois, na implementação destas ideias, é muito importante selecionar as equipas que vão fazer parte do projeto, para haver responsabilização, para se vestir a camisola. Estudar qual é o cliente-alvo, ou seja, qual é que é a dor que nós vamos resolver, as hipóteses e os parâmetros de design que vão depois fazer com que nós redesenhemos o produto ou o serviço, obter o cliente o feedback, definir claramente o preço e definir as condições no sentido de dizer este projeto é um sucesso se tiver X pessoas ou conseguir faturar X, etc., para ter umas coisas, porque a ideia é, neste período vai ter que se fazer, este período é novo, ninguém conhece, portanto vai ter que se fazer muitas experiências muito rápido. E, portanto, tem que se definir claramente o que é as condições de sucesso do MVP, Minimal Viable Product, de forma a que, se não der, a gente mudar e fazer um outro produto, e um outro produto, e um outro produto, até conseguirmos chegar a criar uma nova stream revenue que seja sustentável. Em termos de construir e validar, definir as métricas de sucesso, lançar primeiro para um segmento restrito, depois a seguir um processo claro de aceleração, utilizando aquelas ferramentas do Agile no sentido de haver sprints relativamente curtos, o desenvolvimento do produto, teste, mostrar aos clientes, mostrar a potenciais fornecedores e rapidamente evoluir no sentido de aproximar o produto ou o serviço ao que os clientes querem, medir sempre os resultados e garantir que os novos produtos e serviços são resilientes a catástrofes no futuro. Ou seja, por exemplo, no caso do cenário longo, nós podemos ter efeitos de reinfecção e coisas desse género, que é o serviço que nós estamos a criar resiste ao prolongamento, resiste a uma nova reinfecção, temos estratégias preparadas para aquilo que nós estamos a fazer, de alguma forma, ser sustentável numa condição dessas. É muito importante validar isto e nos produtos novos. Os produtos novos têm que ser antifrágeis, têm que ter um grau de resiliência bastante grande e serem, de alguma forma, autossustentáveis no tempo. E depois, obviamente, o quarto passo, obviamente, é voltar a recuperar a viabilidade e independência das soluções, que é criar procedimentos e equipas de vendas, consolida as infraestruturas para oferecer uma boa performance e uma boa qualidade dos produtos e dos serviços, crie serviços pós-venda já orientados com as novas estratégias de teletrabalho, etc., etc., para conseguir garantir que mesmo num cenário deste género de pandemia você consegue suportar os seus clientes de uma forma sustentável e depois a seguir dissemina os produtos para outros mercados. E por fim, este circuito todo é aquilo que nós relançarmos como clientes e serviços, potencialmente quando o mundo estiver outra vez reequilibrado, podem ter até um potencial muito grande de serem espalhados e disseminados para outros mercados e a empresa até poder vir a crescer com isto. Claro que para isso temos que adaptar o produto e serviço às necessidades dos novos mercados, preparar a logística para ser feita de uma forma que possa ser escalável e depois a expansão para os novos mercados. Por fim, temos aqui a questão da comunicação. Este é um ponto importante. Eu acho que esta catástrofe / pandemia muda de uma forma estrutural a forma como nós comunicamos com as pessoas, os valores, o tom, tudo isso muda. E não é só em termos online, mas também offline. As restrições de distanciamento social e tudo isso vão criar ambientes e energias de comunicação muito diferentes. Em termos da comunicação online,
quais é que são os fatores importantes que nós devemos rever neste novo contexto. A primeira é a questão do SEO, portanto, ver se o Search Engine Optimization que nós temos nos nossos sites se está bem calibrado para aquilo que nós queremos e para o efeito que nós queremos. Porque, reparem, o tráfego online passa a ser gigante comparado com o outro, porque as pessoas estão todas em teletrabalho, e, portanto, isto não é só os sites deixam de ser uma coisa para apresentar a nossa empresa e passam a ser a grande ferramenta de trabalho e, portanto, tem que ter um cuidado completamente diferente na forma como são vistos. Uma coisa que também é importante é pensar como é que os nossos serviços e produtos podem ser vendidos online, como é que nós poderíamos criar aqui, assim, novas formas de digitalizar, de fazer a transformação digital do que nós fazemos. Outra coisa muito importante que é melhorar a experiência de compra, criar conteúdos úteis, que é muito importante para manter a ligação, porque hoje em dia a ligação, se é feita de uma forma distante, os conteúdos que nós temos é que vão ser a ligação propriamente. Portanto, deixa de ser uma coisa nice to have para passar a ser o grande veículo de comunicação. Assegurar a coerência também nas redes sociais, que é muito importante, utilizar as estatísticas disponíveis, ajudar a implementar, a informar, partilhando informação. Outra coisa que é usar o CRM para acompanhar o cliente e as suas necessidades e ver claramente novas tendências, etc., que podem ser ideias para desencadear novos produtos, porque tudo isto vai ter que acelerar. A forma como, em termos de transformação digital, a forma que nós temos de reagir neste novo contexto que nós não conhecemos muito bem, é criar novos produtos, testá-los, ver se funciona ou não funciona e criar outros. Tudo isto tem que ser acelerado e, portanto, o CRM pode ser uma forma muito importante de acompanharmos novas tendências. Outra coisa que também é muito importante é que o vídeo é a grande estratégia hoje para comunicar e também criar eventos ou momentos de formação online, que também é muito importante para fazer a ligação. Depois, uma coisa também que é importante é que há novos comportamentos do consumidor que têm que ser vistos, que é, um deles é a incerteza e a procura de segurança. Tudo isto vulnerabilizou as pessoas não sabem se vão ter salário, se vão ter empresas, etc. Portanto, a forma como os consumidores vão analisar cada uma das coisas e a adesão que eles vão ter e a forma como eles analisam a compra vai ser diferente. Outra coisa que é a valorização pessoal, as pessoas estão cada vez mais a valorizar isto, e o bem-estar mental e a conseguirem se equilibrar, etc. Portanto, os conteúdos também a ser criados também têm que ir neste sentido. Obviamente que o consumo digital vai passar a ser um consumo que antes era marginal, mas vai passar a competir claramente com o consumo físico no final. A criatividade também é um fator muito importante e esta crise está a promover a criatividade das pessoas. A sustentabilidade ambiental, que a curto prazo está a passar para um segundo plano, mas se nós percebemos, provavelmente até é esta pressão ambiental que está a trazer e vai acelerar cada vez mais desastres, que podem ser desastres ambientais. Neste caso foi uma pandemia, mas também ela provocada de alguma forma sob a pressão que nós temos no meio ambiente. Depois, outra coisa importante é que os clientes vão ser cada vez mais exigentes e vão as marcas que tornam a vida fácil, a entrega em casa, etc., a desmaterialização da distribuição vai ser uma tendência muito importante. E depois outra coisa que é a empatia versus o isolamento. Vamos ter que ter uma grande criatividade em termos de comunicação, de forma a substituir as coisas normais, os processos de empatia que normalmente são físicos, para um processo estrutural de empatia à distância, mas que nos faça rir e nos faça emocionar e nos faça envolver-nos, quer com as marcas, quer com as empresas e com as pessoas que estão à nossa volta. Depois, em termos de comunicação, eu acho que é importante, em termos de eficácia, a informação é clara e objetiva
ênfase na saúde e no bem-estar. Reparem, as pessoas estão fragilizadas e estão, de alguma forma, com medo do que é que lhes possa acontecer, mas numa primeira fase com a saúde, a grande lição disto foi que entre perder 4 ou 5% da população de eventuais mortes e parar a sociedade em termos económicos, claramente os governos foram obrigados a parar as sociedades em termos económicos. Portanto, há claramente uma inversão de valores e, portanto, a ênfase na saúde e no bem-estar das pessoas, das equipas e dos clientes tornou-se muito importante. A comunicação digital forte e coerente, porque reparem como a parte digital vai se tornar, pelo menos nesta fase intermédia, um canal dominante. As pessoas vão estar muito mais atentas à coerência entre aquilo que nós comunicamos e o que fazemos em termos digitais, partilha da criatividade, sustentabilidade ambiental, a transparência, a força das parcerias, informações fidedignas e verificadas e, por fim, muito importante, uma mensagem positiva e de esperança. E isto, chegamos aqui assim ao fim da nossa apresentação. A nossa aposta e também, de alguma forma, aquilo que nós gostaríamos que vocês partilhassem connosco, é que é preciso pensar fora da caixa e manter-se seguro. E, no fundo, o pensar fora da caixa vai-nos permitir que nós tenhamos todos um futuro coletivo a médio e longo prazo, e manter-se seguro é o novo imperativo dos novos tempos. A sociedade está-se a reposicionar outra vez nas pessoas como um valor central. Muito obrigado.